Tudo bem, pessoal? Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Deixa eu falar uma coisa para você, que jogo difícil hoje, hein, pessoal? Jogo muito difícil hoje, que o Santos ganhou de 2-1 do time do Ituano. Temos muitas coisas para falar, mas primeiramente deixa eu me apresentar. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV e homenagear no dia de hoje o Dia Internacional do Rádio. Hoje eu homenageio a todos os radialistas, a todos os trabalhadores que dependem do rádio aí, que um dia falaram até que o rádio iria terminar com o advento da internet e tudo mais. Muito pelo contrário. O rádio, como diz o Milton Neves, santista doente, o rádio é interminável, né? E o rádio, com o advento da internet, evidentemente que foi para a televisão. E hoje é muito comum você ouvir o rádio em algum lugar que você vai, onde as pessoas passam através da voz a emoção do programa, a emoção do gol, falando de futebol, tá, pessoal? Então, o rádio realmente é uma coisa muito, muito boa, que graças a Deus que existe o rádio e graças a Deus que o rádio entra na vida da gente, né? Homenagens feitas. Vamos para o jogo do Santos. Santos que ganhou hoje o jogo de 2-1. Rapaz, que jogo, hein? Santos ganhou, fez um gol no primeiro tempo, através de Marcos Guilherme, uma jogada muito boa do time do Santos, feitas pelo Zanocelo. Ele tocou por elevação lá pro Madison, que fez um cruzamento da direita na medida, na pequena área, pro Marcos Guilherme, e o Marcos Guilherme só teve o trabalho de empurrar pro gol, né? O Santos, no primeiro tempo, até jogou bem na primeira etapa. O Santos não comprometeu, não. O problema do Santos, na verdade, pessoal, que eu acho que o torcedor santista está muito preocupado. O Santos está tomando um sufoco muito grande na segunda etapa. E aí eu não sei se o time do Santos está mal fisicamente, não está aguentando. Você vê, eu não sei se é o modelo de jogo do Carille que está forçando os jogadores a jogar dessa forma. Eu fiz um vídeo ontem falando das possibilidades que o Santos deveria sair jogando, né? Dentro daquilo que eu entendo do time do Santos, que a gente está vendo e assistindo, a gente que acompanha o time do Santos quase que diariamente, a gente tem uma ideia. Aquilo que a gente pensa, evidentemente, não é aquilo que o Carille pensa. Mas eu entendo que o time que ele escalou hoje, ele fez uma linha de 4, saiu com 3 no meio de campo, ali com o Balieiro, que reforçou a marcação pela ausência do Camacho, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Permaneceu com o Zanocelo, teve o Goulart. Eu ainda continuo achando que o Santos tem que colocar 4 jogadores no meio de campo, né? É porque o Santos joga meio que disfarçado, né? Então o Santos saiu jogando com o João Paulo, saiu o Madison na lateral direita, depois veio o Kaique, o Bauerman lá na esquerda e o Lucas Pires, que jogou muito bem. Hoje, diga-se de passagem, na lateral esquerda, o meio de campo saiu com o Balieiro, o Zanocelo e o Goulart, né? Lá no ataque saiu Marcos Leonardo, Marcos Guilherme e o Lucas Braga. Lucas Braga que marcava muito no corredor, jogador voluntarioso, como eu havia dito em outros jogos. Mas eu acho que o time do Santos deveria jogar com 4 no meio de campo, né? Hoje, novamente, tinha lá no banco de reservas, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as substituições. Lucas Barbosa, que no meu modo de ver deveria entrar um pouquinho antes, né? Aí, o que podemos falar? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque mais do que a vitória do Santos, que aconteceu com o primeiro gol, primeiro do Marcos Guilherme, uma jogada lá, como havia dito, num cruzamento do Madison, na medida para ele, só teve o trabalho de empurrar. Depois o Santos sofreu um empate no gol que foi feito logo no começo do segundo tempo, né? Aos 8 minutos, melhor dizendo. Um arremate lá do Gerson Magrão, tem um remate, o João Paulo rebateu a bola, no meu modo de ver foi um erro técnico, para a esquerda, e o
E esse rapaz chamado Caio, com K, complementou e fazendo o gol de empate. Lucas Pires estava na jogada, mas não chegou a tempo. Deveria ficar um pouquinho mais esperto, né? Aos 26 minutos, teve o gol do Goulart, né? Que foi um cruzamento do Lucas Pires novamente. O Goulart se antecipou em cima do Léo Santos, que é um jogador, um zagueiro que tem praticamente quase 2 metros de altura. Ele jogando, parecia um jogador de basquete. Ele se antecipou ao zagueiro, cabeceou no chão e o goleiro não conseguiu efetuar a defesa, né? A partir daí o Santos só teve sufoco. O Santos e o time do Ituano fez algumas alterações, inclusive. Colocou muita molecada para jogar. O time do Santos teve uma dificuldade muito grande na marcação. O time do Santos começou a cansar novamente, que esse é o problema do time do Santos, né? Zanocelo saiu, foi substituído. Depois Lucas Braga saiu, foi substituído também. Os times do Santos, o Goulart também saiu depois na segunda etapa, foi substituído, né? E o time do Santos tentou equilibrar mais ou menos na medida em que o Ituano foi colocando jogadores mais jovens, com mais poder de arremate. Só para você ter uma ideia, pessoal, o time do Ituano na segunda etapa fez mais ou menos, acho que uns 12 ou 13 arremates, até onde eu contei. Teve essa informação na televisão, na Record, na TV aberta, onde eu assisti o jogo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir na mesma emissora, mas muito sufoco para um time igual o Santos. Não pode. O Santos sofreu um sufoco muito grande e a impressão que dá é que todos os times que estão indo na Vila Belmiro jogar, eles já sabem dessa situação do time do Santos. Me parece que tem um resguardo no primeiro tempo, porque os times vêm aqui com uma proposta de jogar como foi a proposta do time que jogou anteriormente do Santos. O time de hoje também jogou da mesma forma, o time do Ituano jogou com uma linha de 4, depois mais uma linha de 4, jogando do meio de campo para trás, esperando o time do Santos jogar, jogando de uma maneira diferente, apesar que o Santos empurrou o time do Ituano, né? Mas me pareceu uma estratégia, porque não é possível no segundo tempo, na segunda etapa, o time do Santos cair tanto assim de produção. O time do Santos, o único arremate que deu no segundo tempo foi o cruzamento do Lucas Pires para o gol de cabeça antecipando o zagueiro, e foi que ocasionou a vitória do Santos. O Ricardo Goulart, ele foi considerado o melhor jogador da partida, né? Inclusive deu até entrevista. É importante o Santos ganhar? É importante, mas fica um ponto de interrogação na cabeça do torcedor santista, porque o fato do Santos cair muito de rendimento na segunda etapa é muito ruim a gente assistir o jogo dessa forma, né? Evidentemente que não estava lá no estádio, a gente assistiu pela televisão, mas o que me passa a equipe do Santos é que ela não está aguentando a segunda etapa. O Santos fez algumas alterações, na verdade algumas substituições. Eu vou falar aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção, pessoal. Olha aí, saiu o Zanocelo, que não fez uma boa partida e cansou, inclusive. Se vocês perceberem, o Zanocelo, ele tem uma característica, eu não consigo definir qual é a característica dele. A única coisa que eu sei é que se tá ele e o Camacho no mesmo time, ele não consegue jogar. Hoje ele pegou muito mais na bola, principalmente na primeira etapa. Mas eu via que enquanto o Santos saía em velocidade, em alguns momentos ele segurava muita bola. Inclusive de umas jogadas que ele fez, ele segurou tanto que chegaram a bater a carteira dele. Chegou a receber, se não me engano, um cartão amarelo. Então é aquela coisa, o jogo hoje é muito dinâmico, muito rápido. Então você tem que pegar a bola, sair apresentando para fazer a jogada, ou pegar a bola e já tocar de imediato. Porque senão a marcação vem e acaba ofuscando o ataque do time do Peixe. Entendeu? Então, por vezes, eu vi que o Zanocelo, ele não foi bem na marcação, jogou razoavelmente no primeiro tempo, mas na segunda etapa caiu demais de produção, né? E no lugar dele entrou o Sandri, que se você já vê uma diferença muito grande, né? O Sandri,
entrou numa sintonia legal, recebeu o cartão amarelo também numa entrada que ele deu lá, deu um carrinho, mas você percebe que é a falta de ritmo de jogo. Mas o estilo de jogo do Sandri, ele já pega a bola e já sai para tocar de primeira, todas as bolas. E esse é o jogo do Santos, né? Saiu o Goulart para a entrada do Batistão. O Goulart fez o gol, mas muito cansado, né? Muito cansado. O ritmo da partida muito forte. Na segunda etapa, o time do Ituano imprimiu essa velocidade, colocou muitos garotos da base, que foram inclusive da copinha da Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? E ficou difícil acompanhar realmente. O Goulart que vem uma falta de ritmo muito grande, começou a jogar depois da segunda partida, ou terceira para cá, né? E ele necessita realmente, junto com o time do Santos inteiro, eu não sei o que acontece, melhorar fisicamente para aguentar o tranco na segunda etapa. O Goulart, ele fez o gol, jogou um pouquinho melhor do que no último jogo, mas ainda precisa melhorar. O que entrou no lugar dele, o Batistão, eu não sei porque que entrou, né? Esperávamos um pouco mais desse jogador. O jogador entrou numa velocidade, o jogo está em outra totalmente diferente, não fez uma jogada legal, então não achei que ele foi bem não. Já vi jogos melhores dele, eu acho que ele está devendo uma pra gente ainda. Marcos Leonardo não foi muito acionado, até porque no segundo tempo, na segunda etapa, o Santos jogou mal. O Ituano foi senhor das condições, jogou muito em cima do Santos o tempo todo e o Santos praticamente se defendeu, né? Teve a entrada, saiu o Marcos Leonardo para a entrada do Piranha. Não dá para falar muito desse jogador também, porque só cobriu o espaço, não fez praticamente nada. O Lucas Braga saiu porque cansou, porque jogou muito a primeira etapa e depois tanto invertia atacando, chutou muitas bolas lá na primeira etapa. Quase fez gol, inclusive, mas cansou juntamente com os demais no meio de campo. Se você perceber, os três saíram, né? E para a entrada do Lucas Barbosa, que tanta torcida, inclusive eu aqui falei em meus vídeos que eu gostaria de ver. Só que eu gostaria de ver o Lucas Barbosa saindo como, entrando já na segunda etapa, ou entrando como titular, por que não? Não deu para, entrou aos 38 do segundo tempo, depois com um pouco de acréscimo, que foi 5 minutos. O que dá para aproveitar com um jogador assim? O Santos entrou, a maioria dos jogadores entraram para fazer jus à equipe do Ituano que estava jogando contra o time do Santos. Que o técnico rejuvenesceu o time do Ituano, colocou muitos garotos. E o Santos começou a fazer substituições para equilibrar um pouco a partida. E mesmo assim o Santos jogou se defendendo. Foi um sufoco para o Santos no segundo tempo. O Lucas Barbosa não tem o que falar. Marcos Guilherme fez o primeiro gol, o gol que iniciou o placar na primeira etapa do Santos. Depois cansou também junto com o Zanocelo, junto com o Goulart, e acabou sendo substituído pelo Thailson, que também não jogou absolutamente nada, né? O Santos ele precisa, pessoal, arrumar um esquema de jogo um pouco melhor. E saber por que o Santos não está aguentando jogar, manter a mesma constância na segunda etapa. O torcedor santista fica preocupado, porque o Santos vai jogar contra o Mirassol na próxima partida, né? No meio de semana. E o time do Mirassol é um time muito bom, que está muito bem na tabela, inclusive. O Santos vai jogar num time que joga mais ou menos os mesmos moldes do que joga o Guarani, do que joga o time do São Bernardo, que jogou na penúltima partida contra o Santos, no time que jogou hoje contra o Ituano, é nos mesmos moldes. É marcar a primeira etapa e sair no contra-ataque. Depois, no segundo tempo, sabendo como o time do Santos joga e o Santos dá aquela caída legal, o time começa a atacar e começa a atacar pelos flancos, pelas pontas, todas as substituições que o time adversário, no caso o Mazzola, fez em detrimento das falhas que o time do Santos teve no meio de campo. Você percebe que eles atacaram por todos os lados, pela direita, pela esquerda, pelo meio, chutou de fora da área, deixou a equipe do Santos tensa, o torcedor santista então nem se fala. Então o time do Santos precisa melhorar, pessoal. O time do Santos precisa entrar, eu não sei se seria
com mais vontade. Eu creio que isso existe na equipe do Santos. Mas eu acho que o Carille deveria repensar esse meio de campo, deixando o Ricardo Goulart um pouco mais solto. Porque hoje ele jogou um pouquinho melhor. Você percebe que ele vai evoluindo aos poucos, né? Você vê que quando entrou a molecada, ele parece que ele tá jogando em outro tipo de futebol, outra partida. Mas quando a bola chega nele, ele já define, ele já toca de primeira, que nem que ele fez o gol. Ele antecipou ao zagueiro, ele cansou de fazer gols assim quando ele estava no Cruzeiro, no Santo André, onde ele começou, no próprio time do Japão, da China, onde ele estava, melhor dizendo. Ele fez muitos gols assim. No Palmeiras fez muitos gols de cabeça. E ele cabeceou, foi muito feliz no arremate. E o goleiro não teve condições de fazer a defesa. E o Santos acabou ganhando a partida de 2-1. Hoje, é melhor o Santos passar para uma outra partida com tranquilidade para treinar um pouco mais durante a semana. Mas eu acho que o Carille ele deve ficar um pouco mais esperto sobre o que está acontecendo com esse rendimento do time do Santos na segunda etapa. O Santos jogou bem só o primeiro tempo. O segundo tempo foi totalmente do Ituano. Tá bom, pessoal? Deixa eu me apresentar de novo para você que está entrando pela primeira vez aqui no canal. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. E não se esqueça de se inscrever, tá bom, pessoal? No canal. Fazer parte desse grupo de santistas que é muito bom, tá bom? Um abraço, fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Tchau!